sabia que João estava pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e aquilo estava atraindo pessoas, olhares para João, e alguns olhares estavam se desviando dele, e ele pensou: camarada, eu não vou dividir a minha glória não. Esse camarada chega aqui, vai ficar pregando, o pessoal está indo para o lado dele, e não estou me adorando mais, não estou olhando mais para mim, para as crenças de Roma, nada. Falou: não, algum jeito a gente vai ter que dar. João, ele via dias difíceis, Ronaldo, dias do Império Romano, dias de opressão, imoralidade, inversão de valores. O povo judeu era muito oprimido, o reino romano dominava com mão forte, mas Deus, Jesus, aparece para João e fala: João, não tenha medo. Parece que nós não estamos vivendo nada disso hoje, né? As coisas estão tudo bem, está tudo fluindo normal, não existe pandemia, não existe maltratos às pessoas, não existe assassinatos, não existe roubos, não existe coisas ruins na terra. Parece que o mundo entrou num colapso, numa esquizofrenia, que não está voltado para as coisas de Deus. O mundo, ele está se preocupando mais com o que não é necessário, e ele esquecendo o necessário, e quando isso acontece é perigoso. O cristão em Cristo Jesus, ele não pode entrar nessa esquizofrenia do mundo. Ele tem que saber o seguinte: o necessário para mim é Cristo, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. As coisas estão acontecendo, as coisas ruins estão se manifestando, há uma pandemia, há coisas terríveis, mas piores do que a pandemia acontecendo. Cada dia que passa você recebe uma notícia diferente, que algo aconteceu aqui, que algo aconteceu ali. E o que eu estou fazendo, Gilvan? O que eu estou fazendo de diferente para pegar esse povo que está cego, que está andando no momento pelas trevas, e trazer ele para a maravilhosa luz de Cristo? Qual está sendo o meu papel no reino de Deus? Não tenha medo. Poxa, mas ele está falando para não ter medo. Medo é uma coisa que existe, sim. Altair explicou isso ontem, muito bem, sim. O medo existe, e eu vou te dar um testemunho pessoal de medo. Aí você vai falar: nossa, o pregador já sentiu medo. Sim, já senti. Em 1996, morando ali no Caminho do Céu, eu trabalhava, agora o Israel vai gostar, trabalhava do lado do campo do Vasco, Israel. Eu pintava apartamentos, Claudinho, tá vendo? Olha aí, ó. E eu pegava o antigo 269, Curicica Centro, Praça 15, o antigo 269, pegava ali na Calmon, Rua Calmon, 2 pontos antes da Preguiça. E eu soltava, como muitas pessoas, na estação do Maracanã, e para não pagar outra passagem, o que muita gente fazia, não sei se algum de vocês já fizeram esse caminho, você pega o 1269, solta ali ao lado do Maracanã, né, ali em São Cristóvão, atravessa a passarela, aí você sai em São Cristóvão, sai do outro lado da linha do trem, e o portão da Quinta da Boa Vista ficava aberto, você atravessava a Quinta da Boa Vista e saía lá perto do campo do Vasco. Então você economizava uma passagem. Então a grana era curta, que nem até hoje, né? Mas a gente crê que Deus pode fazer coisas maiores e melhores, né, Stefano? Aí eu economizava uma passagem, economizar uma passagem, que eu vou precisar dessa passagem lá no futuro, né? Aí todo dia fazia aquele caminho, 5 e pouca da manhã, eu e mais algumas pessoas. E por 3 madrugadas eu passei naquele local e algo me chamava a atenção. Eu vi um morador de rua lá do outro lado do portão trancado, o portão do meio da Quinta da Boa Vista era aberto, o principal do lado de cá, e o outro lá na outra ponta, já em São Cristóvão. E o cara sempre abaixado ali, comendo ali a comida da macumba. E eu ouvia, Arlete,
Os pastores falaram que quando você fala baixinho, mesmo com o mais baixo que você fale, Satanás, ele escuta. Aí naquele dia, Israel, eu falei, eu vou fazer prova disso agora. Eu vou falar um negócio baixinho, eu quero ver se esse demônio que está lá do outro lado vai me escutar. Rapaz, o cara devia estar lá no Banco Bradesco ali. E quando eu entrei ali no portão da Quinta da Boa Vista, eu vi aquele homem abaixado, comendo aquelas comidas ali de macumba. Aí eu falei, Alexandre, Satanás, tira a mão desse homem, liberta essa vida em nome de Jesus. Camarada, o cara parou de comer, olhou para mim, você vai mexer comigo por quê? Você sabe o que eu fiz? Aí, Silas, quem nem falam aí fora, César, eu meti o pé. Aí eu correndo e eu olhando, ele olhando para mim, eu olhando para ele, eu falei, opa, tem outra coisa que eu aprendi também com os pastores. Está repreendido o nome de Jesus, sai dele. Ele foi, parou. Ai, tô livre, tô livre. Passei o dia todo pintando um apartamento do síndico, naquele local, o dia todo, pintei aquele apartamento branquinho, bonitinho. Aí no outro dia eu cheguei, pela manhã, já passei, ele não estava mais ali, depois não encontrei ele mais ali. Aí o síndico falou, você vai comigo lá na minha casa primeiro? Eu falei, vou. Aí entrei com ele, aí ele, olha aqui o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, a parede estava toda estourada. A pintura, eu saí de lá, tinha ficado linda. Parede lisinha, tudo bonitinho. Eu era craque nisso, Claudinho. Tudo bonitinho, tudo. Quando eu voltei, aquele cara me mostrou. E no meio da parede tinha uma bolha, como se fosse uma bolha. Quando a gente furou, a água desceu. Deu um vazamento no banheiro, em cima da casa dele, do vizinho. Estragou toda a pintura. Aí nós tivemos que refazer tudo. E eu falei para aquele camarada, camarada, isso é coisa das trevas. Ontem eu fui desafiar o diabo, agora o diabo está querendo fazer gracinha, mas é assim. Você desafia o diabo, você se lance mais na presença de Deus. Você mexe com Satanás, você busque maior intimidade com Cristo, porque alguma gracinha ele vai querer fazer. Mas Deus é maior em nossa vida. Deus é maior em nossa vida. Aleluia. O imperador romano, ele pensou o seguinte, os inimigos, né? O que os inimigos pensavam, né? Que a influência de João não seria mais sentida, que ele morreria naquela ilha, afinal, pelas privações e sofrimentos. Se o cara, ele pega ele ali, ele manda ele para o isolamento, em uma ilha, onde com certeza já haviam outros prisioneiros, né? Manda ele para lá, não tem jeito. Se o cara não morre, a gente tenta matar o cara não morre, joga ele nesse negócio e ele não morre, então vamos esconder ele de todo mundo, meu camarada. Esse cara está me incomodando, ele está tirando a minha paz, e eu não gosto desse Jesus que ele prega. Judá Ben-Hur foi contemporâneo de Jesus Cristo, foi um cara que viveu na mesma época que Jesus. Um dia ele acompanhando a comitiva do seu irmão de criação, Messala, vassalos, ele olha para aquela comitiva do imperador, o imperador olha para Judá Ben-Hur e fala o seguinte, esse camarada aí que está pregando aí, esse Jesus aí que a gente ainda não conhece, não tem um certo fundamento sobre ele, ele é pior do que qualquer exército que já possa existir aí no nosso tempo e na face da terra. Então eles já sabiam que o poder e a autoridade estava sobre o Cristo ressurreto. Esse mesmo poder e essa mesma autoridade, ela está sobre a sua vida. Esse mesmo poder e essa mesma autoridade está sobre a sua família. Esse mesmo poder e essa mesma autoridade está sobre os seus negócios. Esse mesmo poder e essa mesma autoridade está sobre o seu local de trabalho.
Deus te chamou para ser luz nas trevas. Não tema o terror repentino. Siga fazendo aquilo que Deus determinou você para fazer. O que o Império Romano achava ser um castigo para João foi a preparação para a grande visão e revelação do Apocalipse. Aonde, irmãos? Aonde, meus queridos e minhas queridas? Que alguém é tirado do seu local, que é privado de várias coisas e mandado para um local para sofrer, para ser pisado, para ser humilhado, e essa pessoa vai chegar lá e vai começar a reclamar, vai começar a esbravejar, Vânia, vai falar, por que Deus me mandou para aqui? Vai começar os porquês, por que Deus me trouxe para cá? Eu faço a vontade de Jesus, eu sigo o Espírito Santo de Deus, eu faço a vontade de Deus. Por que Ele me tirou e me mandou para esse lugar terrível? Nós precisamos ter a mente de João e pensar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que não andam segundo a carne, andam segundo o Espírito. Se você está sendo afligido, se você está sendo abalado, se você está sendo intimidado, se Satanás está se levantando contra a sua vida, querendo te abater, saiba de uma coisa, meu querido e minha querida, o poder de Deus sobre a tua vida é muito maior, e as coisas que Deus tem para ministrar sobre você são muito melhores, muito mesmo. São maiores, são melhores. Não há poder de Satanás que venha segurar, não há poder de Satanás que venha aturar a pressão do Espírito Santo de Deus. João, ele conseguiu entender isso, ele conseguiu enxergar isso. Olha, eu andei com Jesus, eu sei quem é Jesus, eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei o que Jesus ministrou na minha vida, eu vi os milagres que Jesus fez, eu vi tudo o que Jesus fez, então eu não vou me abater, eu não vou me amedrontar, porque se os meus inimigos, se as forças satânicas estão achando que vão me parar, que vão me derrubar, elas não vão, porque eu prego a palavra onde eu estiver, eu prego a palavra de Deus, aonde Deus mandar eu ir, e não tem capeta que pare de pé. Lá, mas Sani canta lá, manari anda lá, manais. Seja bênção, seja canal de bênção. Ah, mas eu não conheço, eu não sei quem é. Seja bênção. Se há alguém doendo em você, é porque você precisa ajudar esse alguém. Comece a se importar com a dor dos outros. Comece a se importar com as vidas que estão se perdendo. Vamos parar de dar desculpa para as coisas, irmãos. Vamos parar. Olha que coisa aconteceu com esse camarada. Mas ele teve uma estruturação. Ele teve um chamado sobre ele. E chamado não é um evento, chamado é um propósito. Ele sabia com quem ele tinha estudado. Ele sabia aonde ele apoiava a sua cabeça. E chorava. Aí sabe o que ele creu? Jesus está comigo. Jesus está comigo. Eu me amarro nisso, é assim que Jesus faz. É muito fácil se livrar de pessoas. Muito fácil. Quem tem o poder, quem tem a autoridade. O cara olha para ele. Não. A gente vai ter que calar esse camarada. A gente vai ter que calar ele, Mário Jorge. Tem que calar. Está incomodando muito. Incomodando muito. Se subo aos céus, tua presença comigo está. Se desço ao abismo, tua destra me guiará. Quando você reconhece que existe um Deus, que existe um Jesus,
e que esse Jesus pode te usar em qualquer lugar que você esteja, as coisas de Deus se manifestam na sua vida. Você pode ser o melhor advogado, você pode ser o melhor professor, o melhor pedreiro, seja a profissão que for, mas as coisas para aqueles que fazem a vontade de Deus vão ser sempre mais difíceis. Vocês vão ver coisas extraordinárias acontecer, coisa que não acontece às vezes com o seu colega que você conhece que não é cristão, que você fala para ele, ele fica até de boca aberta, fala, poxa, eu entrei nisso aqui, já fiz aqui. Há uma responsabilidade sobre você, Tiago. Há uma responsabilidade sobre a sua vida. Há um Jesus sobre a sua vida. E este Jesus incomoda. E o brilho desse Jesus que está sobre a sua vida incomoda mais ainda. É aí que o diabo fica furioso. É por isso que o camarada pega ele e joga ele para lá. Mas o Senhor mandou uma palavra para João e revela quem ele é. Jesus fala para João, João, você está no meio de uma convulsão, o Império Romano está desabando, há muita coisa ruim na terra, mas não tenha medo. Existe uma banda muito famosa, não vou falar o nome da banda, né? Muito famosa, mas aí o poeta que fez a letra, escreveu isso aqui, ó, um pedaço da letra dele, ele falou o seguinte: apenas levante as mãos, encontre a terra da terra prometida, acredite em si mesmo, ouça a voz que vem de dentro, é o chamado no seu coração, aqui estou. Aí ele pergunta no final, você me enviará um anjo? A resposta está aqui, ó. A resposta está aqui, no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, viu? Porque eu não posso cantar, Ademar. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces teu pé em nenhuma pedra. Billy Graham disse o seguinte, eu li a última página da Bíblia e vi que tudo vai terminar bem. Então, não deixe de ver o que é excelente por causa do medo. João não deixou de ver, hein, João Batista? João não deixou de ver o que era excelente para a vida dele por causa do medo. Não importa a minha idade, não importa se eu sou idoso, não importa se eu sou novo. Alguns historiadores falam que João chegou naquela ilha com 90 anos de idade, e ali ele passa mais 4 anos naquela ilha, sem temer, passando privações sim, mas buscando a revelação de Deus, e teve a revelação de Jesus para a vida dele, onde Jesus aparece e se revela para ele de uma forma extraordinária, e traz as revelações do Apocalipse, e ele passa 4 anos ali. No final de 4 anos o imperador Domiciano é assassinado, aí começa a reinar o imperador Nerva, começa a reinar no lugar de Domiciano, e Nerva já era mais tranquilo, né, mais tranquilo na dele e tal, né, não ligava muito para as coisas, não tinha essa vaidade toda que Domiciano tinha. Então João, ele sai, ele é liberto da ilha de Patmos e vai terminar a sua vida em Éfeso. João se deu bem? João se deu bem, igreja de Deus? Se deu bem. Fez a vontade de Deus? Fez. Aceitou o que Cristo tinha para ele? Aceitou. Não temeu as forças contrárias? Não temeu. Não temeu aos seus inimigos, aos seus opressores? Não temeu. Sempre se colocou na posição: quanto mais o inferno se levanta contra a minha vida, mais eu me renderei aos pés de Jesus.
Quanto mais os demônios me atacam, mais a presença de Deus eu irei buscar. Quanto mais Satanás dá ordem aos seus capetazinhos para virem me perturbar, eu continuarei trilhando o caminho da fé e da graça de Deus, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida, e eu quero que isso se cumpra na minha vida, doa quem doer. Satanás vai espernear, vai plantar bananeira, vai ficar de cabeça para baixo, vai correr diante de você, vai fugir da sua face, mas Deus não deixará de fazer na sua vida aquilo que Ele tem para fazer. Deus, Ele vai fazer. Amém? Aleluia. Para fecharmos, no ano de 2020, quando começou a pandemia, eu estudei Reverendo Eliane, igreja, né? Tem uma frase que eu esqueci agora, eu pensei que era da Maria Robson, mas não, que fala que o que você faz aonde ninguém vê, gera o resultado que todos desejam. Ninguém está vendo você fazer nada, mas os resultados vão começar a aparecer. Aí ninguém viu, mas os resultados de Deus estão aparecendo na sua vida. Eu aproveitei a pandemia, Altair, e estudei 5 meses, todas as segundas-feiras, com o reverendo Augusto Nicodemos. Acho que muita gente que conhece, né? Igreja Presbiteriana do Recife. E eu estava ali, estudando a palavra de Deus, durante 5 meses. Alguém te pediu, não. Um dia eu entrei, já tinha um livro do reverendo. Eu gostei do que estava escrito naquele livro. E ali ele falou que começaria a ministrar umas aulas. Eu comecei a estudar. Porque a nossa vida é um aprendizado, dia após dia. A cada dia que passa a gente vai aprendendo. Estudando e vai aprendendo, estudando, vai aprendendo. E graças a Deus foi muito bom. Se vocês pegarem no YouTube, tem alguns vídeos dele que às vezes ele cita lá meu nome por causa de algumas perguntas que eu fazia a ele, que aí teve lá, acho que até o Anderson ouviu uma vez, né, Anderson? Ele já vem o Suelito aqui com a pergunta dele aqui e tal. Olha, responde aí, amigo. Mas sempre respondeu brilhantemente. Existem 3 aplicações de como se dar bem nesse mundo. Assim como João se deu bem, eu também quero te apresentar essas 3 aplicações. Amados, a hora passou, nem vi. Vocês viram? Não, né? É Deus. Se você quiser anotar aí, pega seu caderninho, se você já não tiver com ele. Primeira aplicação. Deus está com você. Salmo de número 27, do 1 ao 5. Para a gente poder fechar. 3 aplicações de como você se dá bem nesse mundo. Primeira, Deus está com você. Acharam aí? Salmo de número 27, do 1 ao 5. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha só que coisa linda. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, César, Ele me esconderá no seu pavilhão, Arlete. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, Clóvis.
e pôr-me-á sobre uma rocha. Deus, Ele não te chamou para viver tropeçando. Deus, Ele não te chamou para pisar em lodos. Deus, Ele te chamou para você pisar na rocha firme e caminhar sobre a rocha que é Cristo. Deus, Ele não te chama para um caminho de vergonha. Deus, Ele te chama para um caminho de vitória. Aceite esse senhorio de Cristo sobre a sua vida e pare de perder tempo. Pare de perder tempo para com esse negócio. Deus está com você. Segunda aplicação: o Senhor te fortalecerá. O Senhor te fortalecerá. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, do 25 ao 27. Posso ler? Amém? Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Olha aí, hein? Porque o Senhor será a tua esperança, Isabel. Guardará teus pés de serem capturados. Não deixe de fazer o bem a quem merece, Andréia, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-los. Amados, não deixe de fazer o bem a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-los. Alguém disse: 500 quilos de alimento é muita coisa, mas famílias serão assistidas, famílias serão abençoadas, e Deus vai ministrando bênção em quem teve a ideia, Deus vai ministrando bênção a quem vai distribuir, e Deus vai ministrando bênção à igreja, porque alguém pode virar um dia e falar: aquela igreja um dia me deu um alimento sólido, me deu um alimento humano, mas o que eu recebi mais daquela igreja metodista da Taquara foi o alimento espiritual que aquele irmão ou aquela irmã levou sobre a minha vida. Isso fez o diferencial para mim. Não deixe de fazer o bem, Maura, quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Está segurando aí? Terceira aplicação: Deus te dará vitória. Eu olho para essa igreja, eu olho para muitas pessoas que estão aqui nessa noite e outras não estão. Eu acho que eu posso falar, porque eu vivo aqui há 23 anos. Eu acho que eu vivo mais aqui do que em casa, com a minha esposa e com a minha filha. 23 anos nessa igreja. O que eu vou falar, a pessoa, para não falar um nem outro, mas as pessoas que estão aqui vão entender. Eu vejo aqui dentro pessoas igual João. Em determinados momentos tiveram o seu momento de Ilha de Patmos. Tiveram um tempo de separação, de isolamento. Mas elas se fortaleceram e voltaram. Pessoas que perderam, pessoas no meio da caminhada, pessoas que talvez pensaram que seria tudo diferente, né, com o seu pensamento, e no meio da caminhada algo aconteceu. No meio da caminhada algo tentou, né, a abater, tirar a sua paz. Pessoas que perderam, Adriano, entes queridos, perderam gente que estavam ali, se aconselhando, conversando. Pessoa que acordava ao seu lado, que dormia. Pessoa que estava ali todo dia mandando uma mensagem, conversando. Pessoas que passaram por doenças e talvez pensaram: o que será de mim? E Deus foi lá, entrou com providência e falou: camarada, não desiste não, não desanima não, segue firme, segue comigo, segue com o papai, segue com Jesus, segue com o Espírito Santo de Deus, não desiste não.
continua comigo, continua sendo meu filho, continua sendo minha filha. Eu vou tratar você sobre isso aí que você passou, eu vou cuidar de você, eu vou estar ao teu lado, eu vou te dar suporte, eu vou estar caminhando contigo, eu vou estar junto de você, eu vou estar te carregando nos braços, que nem o irmão falou ontem, as pegadas na areia, você só vê as pegadas, mas Ele está ali, está te carregando no braço, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida. Eu sei, as dificuldades vêm, as adversidades vêm mesmo, as lutas vêm para nos abater e nos tirar do prumo, nos tirar da vontade de Deus e do centro da vontade de Deus, mas Deus é maior sobre a nossa vida. Nós precisamos ficar firmes e aprender a resistir o dia mal, porque o dia mal chega para todo mundo, não tem jeito, o dia mal chega para todo mundo, Isabel. A diferença de sair vencedor do dia mal é saber como é que você vai sair vencedor do dia mal. Se você estiver com a sua botija cheia de azeite, Ambrosina, o Senhor vai te dar a vitória. Se ela estiver lá embaixo, Deus ainda é misericordioso para te resgatar. Nós já estamos terminando, já são aí 10:09, mas Deus me trouxe aqui algo aqui à memória, eu vou compartilhar com vocês muito rápido e vou cortar uns pedaços, porque é bom a gente ter testemunho do que Deus fez na nossa vida, né? Vocês que acompanham minha caminhada aqui, acho que a maioria sabe que eu não tive assim pai nem mãe, acho que todos sabem, assim como compartilho também com outros aqui, acho que outro dia o Silas conversou isso comigo, acho que foi isso também, e outras pessoas, né? Mas sempre aprendi, Altair, o que é o respeito. Aprendi no mundo, entendeu? Aprendi vivendo nesse mundo sozinho, mas sempre aprendi o respeito, a respeitar as pessoas, a todos, sempre aprendi a respeitar, sempre. Para fortificar a sua fé mais ainda, acho que alguns aqui conhecem esse testemunho, para emendar o que nós estamos falando aqui e ler a terceira aplicação. Num belo sábado, saiu eu, minha filha e minha esposa para Taquara. Estava sol nesse dia. Minha filha não tinha nada, saiu de casa bem, né, Simone? Saiu de casa bem. 5 anos, 4 anos e pouco, né? 4 anos e pouco. A gente entrou numa loja ali, aonde é hoje aquela loja de torta ali, para não fazer propaganda, né? Uma loja de torta nova que abriu ali. Entramos ali, era uma outra loja. Quando a gente entrou, ela começou a passar mal. Corremos para a miúda, freguesia. Chegou lá, recebemos, acho que... Eu não imaginava passar por isso não, irmãos. Mas não imaginava mesmo. Foi lá para dentro, exame daqui, dali. Daqui a pouco a médica veio e falou assim, ela vai ter que ficar internada. Eu falei, o quê? Você está de brincadeira. Ronaldo não sabia o que fazer. Eu falei, o quê? Minha filha vai ter que ficar internada? É. Sua filha está com o pulmão tomado, estava com a pneumonia aguda, né, Simone? E os pulmões estavam tomados, Rufina. Eu não aceito isso. Eu saí de casa, minha filha estava bem. Ah, como é que... É a ilha de Patmos, irmãos. É a ilha de Patmos, irmão. Mas a gente precisa aprender a ver a revelação de Jesus na ilha de Patmos. Eu não aceitei, eu falava para a médica, falava, não, minha filha ficar internada, que é isso? Que é isso, pode parar. E Simone ali, né, não sei se estava mais tranquilo que eu. Simone não parece não, mas ela chora, é muito chorosa. Aí, fala daqui, fala dali. Aí eu aceitei. Falei, vai ter que ficar internada, de tanto vir médico falar e ver outro médico. Pai, isso vai ser o melhor, a gente precisa iniciar o tratamento agora. Aí eu falei, nossa, eu comecei a pensar, cara, o diabo bombardeou a minha mente, Israel. O diabo bombardeou a minha mente, cara, tua filha vai morrer, tua filha vai morrer. Eu já sabia que ela não ia morrer, porque no nascimento já teve outro testemunho, que outro dia, outra oportunidade eu dou. Morreu, eu sabia que a minha filha não ia morrer. Isso aí, Deus já tinha me falado isso desde o nascimento dela, pelo que passou no nascimento. E eu, com aquelas perturbações na cabeça, aí começou uma jornada. Eu vinha trabalhar,
Eu vinha trabalhar aqui na igreja, entrava, aí orava com o pessoal da época, eu não sei se a Isabel estava aqui na época, acho que sim. Aí orava, aí ia para o hospital, ficava lá à noite com a Simone no hospital. Simone ficava quase direto no hospital ali à noite, quase a noite toda, e eu ficava naquela cadeira ali sentado, e pedindo a Deus, tal, para que Deus entrasse, fizesse, e nada melhorava. Eu chegava e tentava, né, ainda não existia assim um celular, só sabia a notícia quando chegava lá mesmo, e eu tentava, chegava lá, e aí, melhorou? Nada, até que um dia, Ronaldo, eu saí daquela clínica, já quase não suportando mais, eu não aguentava ver mais minha filha ali, não aguentava mais, do lado da AMU tinha um estacionamento de uma empresa, e ali trabalhavam pessoas, tal. E teve um dia que eu fui sair, eu acho que era uma Paraty, sei lá, um cadete, não lembro, e eu fui para o estacionamento, pegar o carro, e quando eu estava abrindo aquele portão para pegar o carro, parou uma pessoa do meu lado e falou assim, olhou para mim e falou, tudo bem? Falei, bem. Vai tudo bem, né, Isabel? Vai tudo bem. Sua filha está internada aí, né? Eu olhei para ele. Simone não entendeu nada, pensou que eu já estava em casa para vir trabalhar cedo aqui na igreja. Eu entrei lá, coloquei as mãos sobre a minha filha e falei, filha, você está curada, em nome de Jesus. Saí dali, voltei para pegar o carro, não achei mais aquele homem. Na manhã seguinte, eu vim trabalhar. Quando eu cheguei lá, na hora do almoço, umas meio-dia e pouco, eu tinha que levar comida para Simone, porque às vezes a comida do hospital, né, você passar muito tempo comendo, não é muito assim agradável. E a Simone falou para mim, eu me lembro que eu entrei, Suelen estava sentada na cama, e a Simone falou, Suelen está de alta, está bem, não tem mais nada. Amados, a bênção foi tão grande que até o bebê que estava do lado internado teve alta também. Até a criança que estava lá do lado, Rosemary, também teve alta. É você saber que você está passando por um momento na Ilha de Páscoa, mas você tem um Redentor que está sobre a sua vida e Ele está cuidando de você. E eu perguntei por ali, por aquele homem, eu falei, cadê o homem que trabalha nesse estacionamento aqui? Quero falar com ele, eu quero agradecer, cara, esse cara é um homem de Deus. Ninguém sabia daquele homem, ninguém. Chamado não é um evento, chamado é um processo. Se Deus tem um chamado para você, meu amigo, minha amiga, se segure nesse chamado, a tua hora vai chegar, e quando vem não é qualquer maneira não é qualquer coisa não. Deus ele vai ministrar o melhor sobre a sua vida. Para fecharmos, o Ministério de Louvor pode vir. Número 3, terceira aplicação, Deus te dará a vitória. Carta de Paulo aos Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Deus te dará a vitória. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 37 ao 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você foi chamado para um destino profético, cuja passagem nessa terra ela é curta e passageira. Não se apegue aos valores desse mundo, se apegue aos valores dos altos céus, do reino de Deus. Busque a felicidade em Cristo, só nele. Cuide-se de não se apegarem ao pó, porque essa terra não é o destino de vocês. Deus tem algo muito maior para fazer na sua vida, meu irmão. Se coloque de pé como guerreiro e como uma guerreira de Deus. Se coloque de pé glorificando, agradecendo a Deus e pedindo a Deus para ministrar a vitória dEle na sua vida. Senhor, ministra em mim. Senhor, faz em mim, faz na minha vida. Erga suas mãos. Vamos louvar o Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir algo de Deus sobre a sua vida nessa noite. Comece a pedir ao Senhor o que você veio buscar dEle nessa noite. Não fique no pó, não se apegue ao pó. Essa terra não é o destino de vocês, mas não é mesmo. Não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor andam em ti me dão, eu sei. Mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras todas